você não está satisfeita com os resultados que está tendo na sua vida nesse momento, precisa mudar algo em você imediatamente. Afinal, os resultados que você está tendo agora são os seus e de mais ninguém. E se você deseja mudar algo sobre você, primeiro precisa saber quem é. Você sabe quem você é? De acordo com Carl Gustav Jung, a individuação é um conceito central na psicologia analítica. Ela se refere ao processo pelo qual a gente se torna consciente de nós mesmos e desenvolvemos a nossa própria personalidade única. Esse processo envolve a integração de diferentes aspectos da psique, incluindo o consciente e o inconsciente, resultando num estado de completude e harmonia interior. Dentre os principais aspectos da individuação, a gente pode olhar para a conscientização do self. O self, para Jung, é o núcleo central da personalidade e representa a totalidade da psique, tanto consciente quanto inconsciente. Em outras palavras, a individuação é o processo de tornar-se consciente do self. Na astrologia, além de olhar para a totalidade de nós mesmos através da leitura de um mapa natal, a gente também olha para a casa 1, ou seja, o início de tudo. Ali, além de informações sobre o nosso corpo físico, o espaço de defesa e como a gente delimita o nosso território, o famoso saber dizer não, a gente também tem informações fundamentais sobre a nossa personalidade, nossa autenticidade e a forma como a gente quer que o mundo nos veja. O processo de individuação envolve a integração dos conteúdos do inconsciente na consciência. Isso inclui os arquétipos e os aspectos reprimidos ou negligenciados da psique, como a sombra, que representa partes ocultas ou não reconhecidas da personalidade e sobre a qual eu já falei aqui no canal. A individuação é vista como um processo de transformação contínua, onde a gente enfrenta desafios, realiza introspecções e ganha insights que levam a gente a ter um maior autoconhecimento e crescimento pessoal. E a verdade é que enquanto a gente não traz à tona essa nossa verdade para a nossa consciência, a gente corre o risco de seguir a manada e nos perder pelo caminho. Eu queria mesmo ter comprado uma casa e me enfiado num financiamento que hoje me impede de fazer outras coisas que eu realmente gosto. Eu me sinto mais feliz casada ou solteira? Por que eu estou comprando tantas roupas, cursos, coisas? Por que eu continuo num trabalho que não me faz mais feliz? Eu quero realmente ser mãe ou estou cedendo a uma pressão social? A individuação, ou em outras palavras, a consciência de quem a gente é considerada por Jung como um objetivo essencial da vida humana. Jung acreditava que quando a gente alcança a individuação, a gente não apenas realiza o nosso potencial pleno, mas também contribui para a evolução da consciência coletiva da humanidade. Esse processo é visto como fundamental para a saúde mental e o bem-estar, promovendo um senso de completude e autenticidade pessoal. Em outras palavras, a gente não tem como conquistar a completude sem saber antes quem nós somos. Talete, essa parte aí eu já entendi, mas afinal, como descobrir quem eu sou? Para você saber quem é, a primeira coisa que precisa fazer é se autoestudar, exatamente como a gente fazia na escola em véspera de prova. Faça perguntas conscientes para você e responda de forma única e autêntica. Busque o autoconhecimento, olhe para dentro. Enquanto a gente buscar as respostas fora de nós mesmos, a gente nunca vai encontrá-las. E é exatamente isso que o mundo inteiro está fazendo nesse momento, buscando as respostas do lado de fora. Suas posses, seus bens e a imagem que você constrói, principalmente nas redes sociais, por exemplo, não tem nada a ver com quem você é. E eu vou repetir para ficar claro. Coisas, bens, fotografias com filtros definitivamente não são você. Você pode saber o seu nome, a sua idade, o seu endereço e ainda assim isso não será você. Letícia Torgo, como você me conhece por aqui, são apenas 2 palavras. E obrigada mãe, pai e ancestrais por terem me dado essas palavras. Só que isso não representa e nem determina quem eu sou. Isso é só o meu nome. Na realidade, nós somos uma soma de 3 partes. Somos criaturas espirituais, intelectuais e físicas. E como a gente não tem conhecimento sobre quem é, a gente acaba ficando presa no mundo físico e a todas as coisas físicas que nos cercam. E assim, a gente acaba permitindo que as coisas externas nos controlem. Dá para imaginar que nesse exato momento 95% da população do mundo está simplesmente reagindo ao mundo exterior e não vivendo. O americano Earl Nightingale,
um locutor de rádio que falava principalmente sobre motivação e existência com significado, disse certa vez que uma pessoa é bem-sucedida quando ela sabe onde ela está, quando ela sabe para onde ela está indo e quando ela está se movendo de forma progressiva nessa direção. Exatamente como a gente aprende com a jornada do tarô quando a gente estuda suas cartas. Aliás, se você quiser descobrir onde está e para onde está indo pelo tarô, eu te convido a ir no link da descrição do vídeo para conhecer meus treinamentos gratuitos sobre as cartas. Para Nightingale, o sucesso era a realização progressiva de um ideal digno. Em outras palavras, qualquer pessoa que tem um objetivo e que está se movendo em direção a ele é bem-sucedida. E isso é completamente diferente de tudo que o mundo ensina pra gente o tempo inteiro com relação a realizações e ao sucesso. Justamente porque a gente foca apenas no material. Talvez você fique surpresa ou surpresa com o que eu vou dizer, mas já foi comprovado cientificamente em estudos práticos que o dinheiro não é receita de felicidade. Ter dinheiro não traz a certeza de sucesso. Talete, mas quais são as barreiras que impedem a gente então de ter esse tal desse sucesso? A primeira delas é o condicionamento. O condicionamento toma conta do nosso subconsciente desde que a gente é criança. Tudo que a gente faz a partir da infância é agir e falar como as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso a gente tem uma tendência a agir da mesma forma ou ainda de forma muito parecida às pessoas que estão à nossa volta. Esse fator é inclusive explicado através da psicologia social. Quando a gente estuda estatística sobre comportamento humano, a gente chega a uma realidade absurda de que grande parte da população no mundo vive uma vida que não gostaria de viver. E o pior, no Brasil, no ano de 2024, um estudo da Agência Brasil determinou que 78,1% das famílias brasileiras estão endividadas. E isso faz com que a gente se dê conta de que é melhor pensar por nós mesmos do que seguir a tal da manada. A maior parte das pessoas consegue um emprego e quando olha ao redor, todas as pessoas ao seu redor também têm um emprego. E assim todo mundo segue fazendo a mesma coisa sem parar para pensar se aquilo a faz verdadeiramente feliz. E isso leva ao segundo ponto: pertencer. Ser como todas as pessoas ao nosso redor ou ainda transparecer ser como as pessoas ao nosso redor traz um senso de pertencimento, conceito também estudado pela psicologia social. E assim, de novo, a gente segue na manada por medo de sair dela e deixar de pertencer. Nós somos seres diferentes. Nossos pensamentos são diferentes e justamente por isso a gente deveria parar e construir imagens mentais do que realmente gostaríamos de fazer das nossas vidas e simplesmente fazer. O caminho para isso é se autoestudar, entender a nossa mente, olhar para dentro. Por mais que o autoconhecimento e a autoajuda lotem prateleiras em livrarias, a busca por respostas deve partir de você para decidir quem, inclusive, pode te guiar nesse caminho. E você não precisa necessariamente tirar um ano sabático e ir até o Tibete para descobrir isso. Você precisa aprender a se ouvir e a fazer as perguntas certas para si mesmo. A maior parte de quem somos é aquela que a gente não vê, não é o nosso corpo físico. E o que a gente deve estudar é justamente como essa parte não física do que somos funciona. O que acontece quando a gente pensa por nós mesmos? De onde vêm os nossos pensamentos mais genuínos? O que a gente verdadeiramente quer? Quando a gente provoca pensamentos, esses pensamentos geram imagens na nossa cabeça. E quando a gente trabalha a imagem interna de quem a gente deseja ser ou de quem somos, a gente é capaz de viver nessa mesma imagem. Se a gente cria uma imagem de prosperidade, a gente se torna próspero. O problema é que no meio do caminho, o nosso cérebro também cria imagens de como a gente pode não alcançar os nossos objetivos. Ou ainda, não confiar em tudo que eu estou falando aqui, porque isso tudo parece místico demais. Quando isso acontece, a gente precisa trabalhar com a ideia imediata de rejeitar essa ideia. Pensar em algo que a gente não pode fazer não vai nos levar a lugar algum. E quando a gente não sabe muito bem quem é, isso impacta diretamente sobre a visão que a gente tem de nós mesmos. Nossos pensamentos controlam as nossas emoções. Nossas emoções controlam as nossas ações. Por isso, que tal tirar um tempo para saber quem você é verdadeiramente? Do que você gosta, o que você admira nas escolhas que fez, o que você gostaria de ter feito diferente, o que você gostaria de mudar nesse momento.
O que você tem a sensação de que está fazendo simplesmente para seguir a manada? E assim, respondendo essas perguntas, aos poucos as suas escolhas vão ficar ainda mais claras e certeiras na sua vida. A partir daí, é só alinhar os pensamentos com a sua verdadeira versão. Eu sonho com minhas pinturas e depois eu pinto os meus sonhos. Van Gogh.